prazer, né, da participação aqui no nosso programa. Doutora, muito bom dia. Prazer ter você com a gente. Bom dia, Roseli. O prazer é todo meu. Eu peço desculpas pela outra vez que eu não consegui vir, porque tive um problema aqui ortopédico, mas agora está tudo certo. É um prazer enorme estar com você, com a sua audiência, que eu acredito que deva ser muito boa. Graças a Deus. E hoje vai ser melhor ainda com a sua presença aqui, melhor ainda. Doutora, você lida com um problema que é terrível, né? Quando a pessoa recebe a notícia de que tem um tumor e de que ele é cancerígeno. Trabalhar com o câncer, né? O que é o câncer? O que é? Uma boa pergunta. Na verdade, todos nós somos células que nascem, crescem e morrem. Por isso a gente envelhece e termina. As nossas células, elas têm a capacidade de ter um tempo de vida conforme o lugar onde ela está. O câncer é quando uma célula perde a capacidade de morrer. Ela não morre mais e aonde ela está, ela vai crescendo, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando até formar um tumor. Conforme o órgão onde ela está, aquilo pode ser grave, muito grave ou menos grave. Mas o câncer é isso, é uma célula que perde a capacidade de morrer. A capacidade de morrer chama-se apoptose em a linguagem científica. E aí significa que as nossas células, quando perdem a apoptose, elas crescem sem controle. Aí se forma um tumor. Agora, doutora, que isso ele se espalha pelo corpo todo, não tem a gente fala assim, não, começa ali. Não, ele está em todos os lugares, como você disse, são células que não morrem e aí pode estar em qualquer parte do nosso corpo. Mas tem uma incidência maior em algumas partes do nosso corpo, né? Mama, próstata, até tem mês dedicado a isso, né, para que as pessoas fiquem atentas, mas tem câncer na boca, no fígado, no pulmão, para tudo quanto é lado, né? Essa incidência de câncer, hoje a gente ouve falar mais, ele sempre existiu, só que hoje tem mais tratamento, tem mais exames que detectam mais cedo, não é isso? Na verdade, a tecnologia acabou curando outras doenças, permitindo que o câncer até aparecesse mais. Quer dizer, nossos antepassados morriam aos 40, 50 anos, muitas vezes, de problemas cardíacos. Hoje a gente consegue já controlar algumas dessas doenças mais incidentes e, eventualmente, a pessoa tem a possibilidade de desenvolver um tumor. Ele espalha porque as células, quando crescem muito num determinado lugar, através da via sanguínea ou da via linfática, ela vai para outros locais do corpo, que a gente chama de metástases. Então, eu tenho um tumor primário, porque às vezes as pessoas me perguntam, tive um tumor de mama e estou com uma metástase no pulmão. É um tumor de pulmão? Não. É um tumor da mama no pulmão. Se você pegar aquele pedacinho do pulmão e puser no microscópio, você vai ver mama. Então, metástase, é uma célula que se enxerta de um lugar para outro e cresce nesse outro órgão, nesse outro local para onde ela foi. E hoje também o que se sabe é melhor a etiologia do câncer, quer dizer, nós vamos ter em breve aí o Dia Internacional contra o Fumo, contra o cigarro. O cigarro é uma das maiores causas de câncer. Todo mundo pensa que cigarro está ligado ao câncer de pulmão, não é verdade. É câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de estômago. Vários tumores do nosso corpo são relacionados ao cigarro. Então, essa história de que fulano fumou a vida inteira, não morreu de câncer. Tudo bem, tem sempre um fora da curva. Mas quando você entra no cenário de câncer, a maioria, quase absoluta, dos pacientes que chegam com esses tumores são ex-fumantes. Então, fica a mensagem aqui para os fumantes. É proibido fumar. Proibidíssimo. Tem uma coisa na vida que a gente não pode fazer é fumar. Até pode beber, mas fumar não pode. Pois é, a bendita da nicotina, né, que é o causador de tudo isso. É agora dia 29 de agosto, que é Exatamente. O Dia Nacional de Combate ao Fumo. Agora, daqui a alguns dias. Então, eu espero que esse dia as pessoas que fumam se conscientizem de que isso é extremamente danoso à saúde. Se não for câncer, vai ser problema cardíaco, vai ser trombose, infarto agudo, enfim. Não é, de fato, devia ser proibido o cigarro no mundo.
Pois é. Ó, eu já tenho recadinhos aqui. A Geisa Salati está lá em Atlanta, Estados Unidos, e acompanha a nossa entrevista. Ó. Internacional o negócio, né? Também tem a Elizabeth Oliveira. Bom dia, Roseli. Bom dia, querida amiga doutora Alice. Sou a Beth, mãe do Márcio. A senhora é nossa segunda mãe, pois somos muito gratos a Deus e a senhora, pois amamos muito. Pronto, ó, já tem uma fã aqui. Eu gosto de minha cria. Quando ele começou a namorar, eu queria conhecer a namorada para saber se podia namorar. Ai, meu Deus, que ótimo. Né? Já é esposa. Doutora, beijo, Beth. Um beijo para você e para o Márcio. Aliás, a Beth, ela canta num coral que está fazendo 25 anos, que é o Sintonia, né? Essa é uma mulher aqui bem ativa, faz chinelos, vende para tudo quanto é lado, os chinelos que ela faz, né? Ela, sempre mulher... foi. Com certeza. Positiva, mulher para frente. Exemplo. É por aí. Doutora, quando a gente fala, né, até no fumo, que é proibido fumar mesmo, o cigarro não traz benefício nenhum, não é bonito quem fuma, fica com a voz rouca, tem e todos esses problemas que tem, além, né, das mortes que são muitas causadas pelo fumo. Tem o médico aqui em Valinhos, doutor Rui Meirelles, que você deve conhecer muito bem, ele já escreveu muitas vezes sobre o cigarro. Aí, às vezes, ele vem aqui e fala, não vou falar que não é para fumar, eu só estou dando a dica, não é? Sim, a gente faz a nossa parte e espera que as pessoas confiem, escutem e obedeçam, né? Que, quando eu peço atenção ao engenheiro, o que ele manda eu fazer, eu obedeço. Então, a gente da área médica sabe que isso é um dano irreparável. E aí, depois que a pessoa adoece, aí para de fumar, não precisa mais, entendeu? Quer dizer, o objetivo é não ter a doença. Uma vez que teve, fumar ou não fumar deixa de ser importante. Agora, doutora, quando você tem uma célula se modificando no seu corpo, muitas vezes ela demora para dar sinal, né? Conforme o órgão, Roseli, porque existem órgãos, por exemplo, se você tiver alguma coisa em cabeça e pescoço, orofaringe, aqui é um lugar onde não tem espaço para crescer nada. Então, rapidamente, às vezes a pessoa já percebe umas feridas na boca, que não sara, um gângliozinho no pescoço, a gente observa isso rapidamente. Se você tem um tumor interno, tipo ovário, por exemplo, a gente carrega filho de 5 quilos na barriga. Então, até que um tumor de ovário apareça, demora muito. E ele já vem normalmente numa situação ruim, uma situação que requer mais tratamento, mais tempo de tratamento, de diagnóstico, enfim. Então, a dica é, qualquer coisa que você perceba que não estava ali, você tem que procurar ajuda. É essa a saída que a gente pede para as pessoas. Procura ajuda. Olha, eu estou com uma feridinha embaixo da língua, acho que comi uma coisa quente. O dentista muitas vezes diagnostica isso para a gente. Pele, uma pinta, uma lesão que de repente mudou, sangrou, acho que eu bati. Não dê desculpas. Se achou que tem uma coisa que está com um comportamento diferente, vai atrás. Tem dermatologista, tem clínico geral, tem excelentes médicos aí que podem atendê-lo numa primeira situação e indicar para você, isso é bom ou isso é ruim? Vai atrás ou não precisa ir? Então, não custa nada não esperar meses de sintomas para procurar ajuda. Sempre que notar uma diferença, o máximo que você vai fazer é uma consulta, sair de lá feliz porque não era nada. Então, acho que vale a pena sempre valorizar as coisas que aparecem no nosso corpo. E rápido, né? Porque quando é rápido, dá tempo de consertar, né? Doutor Rui fala uma coisa, que ele fala assim, que depois de um certo tempo, nós viramos Beethoven, é cada dia um concerto. Então, se dá tempo de consertar, que assim seja, não é? Lógico, se tiver conserto, tem que pegar o conserto logo. É melhor trocar só um parafuso do que trocar a peça inteira, entendeu? Quer dizer, muito melhor. Então, é isso aí mesmo. A gente tem sempre que procurar saber o que está acontecendo com a gente. Os exames de rotina, no caso do ovário, por exemplo, até esperar sintoma vai demorar. Mas se a mulher fizer seu exame de rotina anualmente, não precisa mais do que isso. Anualmente, ela vai detectar uma coisa bem no início, com chances excelentes de cura.
Nós temos muita cura do câncer hoje. O câncer, eu tenho 40 anos de medicina, quando eu comecei, já não fazemos nada do que a gente fazia há 30, 40 anos atrás. Mudou muito, muda todo dia. É uma especialidade altamente dinâmica. O que eu falei com um paciente há um ano atrás, hoje eu já não falo. É diferente, tem muita coisa boa. Graças a Deus, né? Graças a Deus, aos médicos, aos cientistas que vão descobrindo medicação, que vão estudando cada vez mais. A Geisa coloca uma coisa aqui que eu achei interessante. Ela diz assim, ó, nós falamos do fumo, do cigarro, os adolescentes de hoje estão trocando o cigarro tradicional pelo vape, que é aquele cigarro eletrônico, que é o Niguelê, sei lá o nome que tem aqui. E narguilé, isso. E daí, além de ter a nicotina, ainda tem o vapor quente. É um problema, doutora? Enorme. É o mesmo problema do cigarro comum. Essa história de que esse é menos danoso é bobagem. Ele tem a mesma capacidade de dano do cigarro comum. Ele só é diferente. Não tem fumaça, não incomoda quem está do lado, mas em termos de agressão à saúde, é o mesmo tanto. É o mesmo tanto. Pois é, então o negócio é não fumar. Não tem a música acho que do Roberto Carlos, que é proibido fumar, né? Então, proibido fumar, pronto, não é? Mas teve uma época que os fumantes, hoje os fumantes incomodam. Porque se tem um cara fumando num restaurante, alguma coisa, a pessoa já olha de lado, ele já tem que sair dali, incomoda. E isso é maravilhoso. Tinha mais que acontecer isso mesmo, você olhar com cara feia para quem está fumando. Porque ele está danificando o ambiente onde você está. Então, ele tem que incomodar mesmo. Pois é. Essa questão da gente fazer um diagnóstico rápido, né? Normalmente, as pessoas não procuram direto um oncologista, como é a sua... isso vem depois, né? Ou é o ginecologista, ou é o urologista, alguém que fez, ou até quem fez o exame que percebeu algo errado ali, depois que chega para a oncologista. Isso. Esse caminho, né? Quanto mais rápido, de repente, vamos pensar na mama, porque agora outubro já é outubro rosa, e fala tanto para a gente fazer a palpação, para a gente conhecer o nosso corpo. Rápido. Quando é rápido, a coisa muda de figura, não é? E cada vez as pessoas estão apresentando problemas cada vez mais jovens, não é, doutora? Sim, sim. Isso é um problema, na mama principalmente. Quanto mais jovem a paciente com câncer de mama, pior é o prognóstico dele em algumas situações. O tumor da mama não é o único. Tem 4, 5 tipos diferentes de tumor, com receptor de estrógeno, sem receptor, com HER2 positivo, sem HER2 positivo. Então, é uma gama de coisas que às vezes as pessoas falam assim, fulano teve a mesma doença que eu e teve um comportamento diferente. Elas não são iguais. Muitas vezes eu tenho 4, 5 pacientes com câncer de mama em situações diferentes a 5 pacientes. Então, o segredo é, sim, nas mais jovens, principalmente, que o tumor é mais grave, sempre que tiver um familiar com câncer de mama, mãe, tia, avó, primas, ela deve procurar mais cedo o ginecologista com essa história, porque aí ela começa a fazer um exame preventivo da mama antes da idade preconizada. Faz mamografia a partir dos 40, 42 anos. Numa história familiar importante, ela faz essa mamografia antes, aos 30 e poucos anos, ela já começa a fazer. Se não tem nada, ela vai acompanhando com 2 anos e tal, mas se tiver uma alteraçãozinha que seja, já é um tempo de pegar uma doença antes que ela fique palpável, né? Que pelo exame você consegue pegar uma doença antes que ela fique palpável, menor que 1 centímetro. Isso é super importante. Até os tratamentos se tornam menos agressivos. Exatamente. Quando ele é pequeno, não é isso? Muitas vezes nem precisa complementar tratamento, a cirurgia é suficiente. Hoje existe um exame que chama Oncotype DX. Você pega pacientes com tumores pequenos, que antigamente a gente dizia, bom, não sei o que vai acontecer, vamos fazer uma quimioterapia por 6 ciclos aqui para tentar segurar essa doença de alguma forma. Esse Oncotype hoje mostra para aquela paciente se é importante ou não ela fazer um tratamento complementar, conforme a característica genética do tumor dela, não genético de hereditariedade, é comportamento do tumor. Se ele tem algum gene tumoral mais agressivo,
Aí vem uma determinação, olha, se você fizer quimioterapia, você vai ter 50% de chance de segurar isso por 10 anos. Se você não fizer hormonioterapia, 40%, 60% de segurar isso. Aí, com esse resultado, a gente escolhe o melhor tratamento personalizado para aquela paciente. É bem interessante. A gente tem muita coisa boa, muita coisa nova. A gente tem imunoterapia, que chegou agora, a gente tem droga-alvo, que eu vejo no tumor, se ele tem uma determinada substância, eu tenho uma antissubstância, entendeu? Aí eu vou lá com o medicamento e combato exatamente aquilo que eu quero, sem pegar as células em volta. Efeitos colaterais sempre existem, mas bem menores. E a imunoterapia, eu costumo conversar com os pacientes assim, quimioterapia, você tem um bandido dentro de casa, eu metralho a casa inteira para pegar o bandido. Quebra o vidro, porta, janela, depois a gente conserta. Mas vou fazer um estrago. Com a imunoterapia, ele é um sniper. Ele entra com uma lanterna na testa, vai procurar a célula tumoral e mata ela lá, onde ela estiver. Então, é um cenário, uma coisa completamente diferente do que a gente teve nos últimos anos. Por isso que eu falei para você que as coisas mudaram. Infelizmente, não temos imunoterapia para todos os tumores, mas para uma boa parte deles e para aqueles que eram bem agressivos, a gente tem hoje mais armas de tratamento que mantêm o paciente vivo e bem por muitos anos. Pois é, porque quando o médico fala, você precisa fazer quimioterapia, a primeira coisa que vem na tua cabeça, ai meu Deus, vou perder o cabelo. Se fosse a pior coisa, né? Porque vai fazer uma destruição no seu organismo, não é? A quimioterapia pega tudo o que cresce com rapidez. O que nós conversamos? O câncer é uma célula que perde a capacidade de morrer. Eu vou ter que matar ela lá. E o cabelo é uma célula que cresce sem controle. Se você deixar, ele arrasta no chão. E a unha, ela vira, fica enorme. Então, essas células que crescem sem controle também e que fazem parte do nosso organismo, sofrem a ação da quimioterapia. Depois elas voltam, porque a gente tem uma matriz. Olha aqui, acabou o cabelo, então, começa a fazer cabelo. Mas não tem uma matriz dizendo assim, olha, acabou o tumor, vamos fazer mais tumor. Não tem. Então, essa é a diferença da quimioterapia. Ela agride tudo, ela leva tudo no roldão, depois o que era bom volta, o que era ruim, a gente não quer que volte. Né? E a radioterapia, porque ela também tem consequências, né? Ela queima, ela não é uma coisa boa de se fazer, não é? Rádio é um tratamento local. Eu vou fazer um quadrado e a radioterapia vai atuar naquele quadrado. O que tiver em volta dali pode sofrer danos. Por exemplo, você vai fazer uma radioterapia da próstata, a próstata tem de vizinhos o reto e a bexiga. Então, antigamente, se tinha um método de radioterapia que era um terror. Você fazia um campo, jogava a radioterapia ali e pegava a bexiga, pegava reto. Hoje não tem mais isso. Hoje tem uma coisa que a gente chama de radioterapia conformacional. Aquele paciente vai passar por um exame de imagem, tomo ou ressonância, no aparelho da radioterapia, e ele vai desenhar a próstata daquela pessoa. Então, só a próstata será irradiada. Ainda tem alguma consequência? Tem, mas muito menos do que se tinha antigamente, muito menos. E isso também é muito de cada pessoa. Uns são mais sensíveis ao tratamento do que outras. Na mama, por exemplo, quando você irradia a mama, são raios gama, é o raio do sol. Então, queima a pele, ela fica como se tivesse tomado um sol naquele lugar. Essa pele desmancha, vai embora e vem outra depois embaixo, igual a gente fazia quando era criança para tomar sol na praia. Com aquelas bolhas. Hoje não tem bolhas, mas a pele fica assim vermelha no lugar onde a radioterapia bate. Depois isso volta ao normal. Quer dizer, são coisas desagradáveis num primeiro momento, mas que elas se recuperam. Vale a pena o preço, entendeu? Vale a pena o preço. Com toda certeza. Agora, doutora, fala-se tanto em vacina, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, que é esse bendito coronavírus, e a vacina que não é eficaz, e quem tomou vacina morre. Para o câncer, tem vacina? Já tem alguma coisa em estudo? Existe um estudo com vacinas para próstata, que nós não temos disponível no Brasil.
Tem nos Estados Unidos, chama Sipuleucel, o medicamento. A gente tem coisas que substituem o Sipuleucel, mas assim, para falar, existe vacina para câncer? Sim, o Sipuleucel é um medicamento tipo uma vacina que se usa para câncer de próstata. Mas não é assim um fenômeno de tratamento. Tem outros tratamentos tão eficazes quanto ele e se usa para cá. Existem algumas pesquisas de vacinas para melanoma através de células dendríticas que estão em andamento, ainda não saiu uma coisa assim que você pode pôr na prateleira e utilizar. São medicamentos ainda sob investigação, sob pesquisa. E, na verdade, foram aparecendo tantas coisas boas, fora essas vacinas, tanto para melanoma, tumor de rim e tal, que acabou que elas ficaram meio que num segundo plano. Assim, oficialmente, no Brasil, vacina para câncer não tem. Tem para a Covid, né? Todo mundo tem que tomar, não é? Sim, tem que tomar, claro. Agora, doutora, além dessas novidades todas que você falou, da imunoterapia, desses tratamentos novos, né? Tem mais alguma coisa chegando aí que os médicos estão esperando ansiosamente? Porque eu sei que vive tendo congresso, que vocês estão sempre com as antenas ligadas. Tem mais alguma coisa para chegar? Eu acho que sim, tem mais coisa para chegar, sim. Então, tem muita coisa em estudo, muita coisa andando, pesquisa. Essas pesquisas, até que você possa trazer esse medicamento para o paciente na sua frente, às vezes são 10 anos. Porque, diferente da Covid, da vacina da Covid, que não tem um ano, nos tumores a gente tem fases de testes. Tem estudo fase 1, estudo fase 2, estudo fase 3. A partir do estudo fase 3 é que você tem que convencer daí a sua Anvisa, ou seu FDA, ou seu órgão competente, de que aquilo é interessante e que eu posso usar para todo mundo. Ali você teve a época do laboratório, a época do animal, eventualmente a época do humano, para que a gente possa chegar num medicamento na dose certa, sem que dali 5 anos ele mate a pessoa de outra coisa e não daquilo que ele fez lá atrás. Então, tem parte boa e parte ruim, quer dizer, de 10, 20, 30 substâncias estudadas, uma vai para a fase 2 ou para a fase 3. Isso custa, porque as pessoas falam, nossa, é tão caro, quimioterapia é caro, mas aquilo teve um custo. Para se chegar com esse medicamento na sua prateleira, muitas pessoas, muita gente passou por ali. Quer dizer, exames, testes, saber se deu certo, aguardar efeito da droga, medir a doença. Então, tem sim coisa nova chegando. Todo ano a gente vê coisa nova. Hoje, o que a gente tem de legal, que já chegou e que a gente conhece há 10 anos, é a imunoterapia e as drogas-alvo. E agora tem umas misturas delas, quer dizer, eu sei que imunoterapia serve muitíssimo bem para melanoma e pulmão, mas já tem agora estudo mostrando para a bexiga, já tem estudo mostrando para o estômago, então elas vão aparecendo as coisas novas na medida que elas entram no nosso arsenal. Né? Com certeza. Agora, doutora, a gente sabe que a prevenção é o exame, né? É o exame. É claro, se você tiver uma vida mais regrada, se você come direitinho, se você faz exercício, isso tudo vai ajudar. Mas não é impeditivo para o negócio acontecer na tua vida, não é? Claro que não, claro que não. Eu acho que, com exceção do cigarro, não tem outra coisa que eu possa dizer, se eu não comer açúcar, eu não vou ter que ser bobagem. Eu não teria um diabético aqui dentro, entendeu? E os diabéticos têm tumor, não tem nada a ver. As nossas células precisam de açúcar. Como o diabético também precisa de açúcar, mas obviamente numa quantidade menor do que outra pessoa. Então, essa história de acertar, vegano não tem câncer, quem comer carne dá câncer, não. Tudo que você faz como é que eu falo, com parcimônia, né? com equilíbrio, não é danoso, não faz mal, não tem essas coisas assim. Cuidar da saúde, prestar atenção nos seus sintomas, fazer os seus exames preventivos, isso é obrigatório. Doutora, e quando chega no momento em que a pessoa já não tem mais o que fazer, porque vocês, como médicos, sabem muito bem disso, que o tratamento chega até um limite. Chega uma hora, nós nascemos, crescemos e um dia vamos morrer, nós não seremos eternos. Como é que lida o médico? O que a família poderia fazer nesse momento? Muito oportuno isso que você está falando, porque
Nós somos, Rose, de um tempo em que não se falava câncer, batia na boca para falar. E era um negócio ligado à morte, vou morrer. E aí ninguém contava para o paciente que ele tinha câncer, ninguém dizia que tinha uma terminalidade, não podia, o paciente falar assim, eu vou morrer. Não, não fale essa palavra, você não vai morrer. Isso não existe. Hoje, a gente tem cuidados paliativos que ainda mal interpretado, porque todo mundo pensa que cuidado paliativo é quando você está com a vela na mão. Não é isso. Cuidado paliativo você já começa no diagnóstico, que é que para você ter uma vida interessante e boa dentro de todo o tratamento que você vai fazer. Mas a terminalidade existe, está aí, e isso muitas vezes tem que ser discutido com o paciente. Essa história de não contar para o paciente que ele tem um tumor ou que ele está numa fase terminal de vida é uma sacanagem com o paciente, porque muitas vezes ele tem coisas para fazer, ele quer deixar coisas determinadas. Se ninguém conversa isso com ele, ele não tem como se expressar. E hoje já existe uma coisa muito interessante que chama testamento de vida. O paciente, quando tem um diagnóstico, ele já deixa por escrito o que ele quer para ele. Olha, se eu chegar numa fase terminal, eu não quero ser entubado, eu não quero ir para a UTI, porque muitas vezes a família insiste para que se faça medidas heróicas que vai dar 2 horas a mais para aquele paciente entubado, sozinho, num quarto de UTI. Então, muitas vezes é melhor você fazer sua passagem em casa, com a sua família, com as pessoas do seu lado, você dizendo o que você quer, o que você planeja, o que você deseja de cada um. A gente tem que passar pela tristeza, tem que passar pelo luto. A vida não é só alegria, né? A gente tem derrotas. Então, eu acho que nesse momento de terminalidade, há pacientes que falam assim, eu não quero saber que eu vou morrer, não me conta nada, não quero saber. Ok, a gente respeita. Mas, assim, deixar de falar para o paciente o que ele tem, isso é um pecado. Isso eu considero um pecado. E hoje tem essa coisa da testamento de vida. O paciente deixa por escrito, não precisa nem registrar em cartório. O que ele quer para o fim da vida dele. Não significa que ele vai morrer amanhã. Pode ser que ele tenha mais 10 anos de sobrevida ali com o tumor dele e aquele papel vai ficar dentro de uma gaveta. Mas precisa ter para que ele tenha a sua vontade respeitada quando ele chegar no final de vida. E eles deixam, a gente até orienta para deixar assim, pronto, se eu estiver inconsciente e sem poder tomar uma atitude, meu filho vai resolver isso para mim, minha esposa vai resolver isso para mim, meu irmão vai resolver isso para mim. Ele cita o nome de quem ele quer que tome as medidas na fase terminal da vida dele. Eu acho isso super importante. A gente tem que parar de esconder a cabeça e achar que a gente não vai morrer nunca. A gente vai. Né? Então, muitas vezes, a gente deixa até as coisas por escrito sem nem ter o tumor. Veja, a gente, conforme passa por uma quebra de braço, assim, a gente muda o testamento 2 vezes. Opa, já vou me preparar aqui. Então, tratamentos vão mudar meu testamento. Esse cara não vai pegar nada daqui. Então, essas coisas precisam ser discutidas e faladas. Tem que acabar com essa história de que não fale de morte. Tem que falar. A morte está aí para todo mundo. Ninguém vai ficar livre dela. A única certeza que a gente tem. Precisa ser discutida assim. Você falando aí, eu volto 20 anos atrás, que foi quando meu pai teve um câncer no fígado, e aí a situação foi ficando grave, e a gente sabia, porque foi evoluindo, né? De muito sofrimento, de muita dor, né? Chegou num ponto em que ele precisou ser internado, porque começa a paralisar tudo, e em casa a gente não tinha o que fazer. E aí eu me lembro muito bem da fala do doutor Rui Meireles. Ele me chamou numa sala e falou, o que você quer que eu faça para o teu pai? Eu falei, o que o senhor pode fazer? Aí ele me falou um monte de coisa. Eu falei, vai resolver? Ele falou, não. Eu falei, então eu não quero que ele sinta dor, porque ele já se despediu de nós em casa, acho que ele já tinha percebido que isso ia acontecer, eu não quero que ele tenha dor. Ele falou assim, se eu fosse você, eu faria a mesma coisa. Ele falou, mas eu não poderia sugerir isso. Mas tá bom, é esse o caminho. E ele fez a passagem muito tranquilo. Foi duro decidir isso, mas ele fez a passagem tranquilamente. Meu pai foi a mesma coisa, mas conosco em casa. Meu pai teve um tumor de assoalho de boca e ele teve uma sobrevida de 10 anos. E aí, quando a doença voltou, ele falou assim para mim, filha, chega, não quero mais nada agora. Eu já vivi 10 anos, já vi sua filha crescer, já curti, não quero mais nada, eu quero ficar em paz. E aí nós mantivemos ele em casa, com um auxílio, com as pessoas, nós irmãos passando por lá. Ele morreu dormindo, foi embora do jeito que ele queria.
Eu acho que isso eu devia a ele, entendeu? Você ajudar um paciente ou um familiar a fazer sua passagem num momento difícil como esse é super importante para você se despedir dele e para ele também, que sabe que foi amado, que está sendo amado até o último momento e que tudo foi feito para ele. Às vezes, uma mãozinha na cabeça é melhor do que um tubo de UTI, entendeu? Não vai reverter aquilo. Com toda certeza. A Beth Oliveira, ela botou aqui, né, que você já foi médica da família toda lá e que vocês são amigas há mais de 30 anos. E a Geisa coloca aqui, olhar para a vida com realismo. É muito difícil, mas necessário. Bem, essa sua fala não é a fala do médico, é a fala de alguém que vivencia isso todo dia, não é? Todo dia. Todo dia. Eu tenho pacientes que deixam cartas de despedida, deixam uma maneira, avisa com os filhos, você percebe que aquela pessoa estava preparada para ir embora. Ela sabe que o momento dela chegou. E ok, todos nós temos momentos, né? E aí a gente tem que deixar coisas boas, né? 30 anos de amizade, estou ficando velha. Ai, que horror. Então... Você é uma jovem senhora. Há mais de 30 anos, Beth, não conte isso para ninguém, Beth. Bom, mas acho que é importante, muito importante, você poder passar para a família que você está em paz, que você está indo bem, que você fez o que você tinha que ter feito. E se não fez, paciência, não temos mais como voltar isso atrás. Pedir perdão, muitas vezes é importante, tem pessoas que querem pedir perdão para um filho, para um marido, para um amigo, enfim. A gente tem que viver a realidade, cara. Não dá mais para ficar assim, fingindo que não. Ah, não. Comigo não. Comigo sim. Comigo sim. Mais um recadinho chegando aqui. Nelly Baldin. Bom dia, amadas. Meu marido já teve alta do câncer de próstata, graças a Deus. E eu ainda tenho 5 anos de tratamento de câncer de mama. Meu paladar ainda não está normal. Apenas um gosto ruim vem à boca. É normal? Ela pergunta para você. Pode sim, Beth. Dá uma... Desculpa, eu perdi o nome dele. Nelly. Conversa com o seu oncologista, porque às vezes tem alguns medicamentos, um pouco de laser na cavidade oral, que ajuda você a recuperar um pouco isso. Tá? Mas é normal, mas volta. Pode ficar tranquila que volta. É questão de tempo e volta. Tá. Doutora, eu fui assim, obrigada, viu, por esse momento tão especial. Você é uma pessoa tão simpática. Obrigada. Acho que nós podemos ter outros momentos iguais a esse, porque é de extrema importância, de muito esclarecimento, né, de uma forma tão gostosa. Né? A gente trata um assunto tão sério, tão pesado, de uma forma tão boa como foi aqui hoje. Então, obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço vocês, Rose, muito obrigada. Estou à disposição, sempre que você quiser, a gente pode bater um papo por aqui. E obrigada às pessoas que mandaram mensagens também. A Geisa está colocando aqui, muito boa essa conversa, então nós temos que ter de novo, né? Opa, com certeza. Então, muito obrigada, um ótimo dia para você, até uma próxima. Beijão. Obrigada. Tchau. Tchau.